A Eliana vai saber. Tá começando? Vou clicar aqui para ver. Olá, estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem? E aí, Fernando, como é que tá? Uma ótima noite. Eu sou o Ronaldo Diego Obrigado. e a partir de agora você assiste ao Mundo em Discussão, programa de entrevistas com o selo da RD Cultural, Comunicação, Viagens e Eventos, que tem transmissão via Facebook com ampla audiência. A RD Cultural tem mais de 8 mil clientes cadastrados em Bauru e região e quase 10 mil seguidores na nossa fanpage. Então, curte aí a nossa fanpage, tá? Você que está aí buscando aí essa entrevista, né? Conhecer um pouco mais sobre a RD, curte a nossa página aí e se cadastre no nosso site também, www.rdcultural.com.br. Também estamos no Instagram e no YouTube. E você também pode participar dessa entrevista, desse bate-papo aí, comentando no nosso post aí, tá bom? E pode compartilhar também. Então, para a estreia do nosso programa, aqui na RD Cultural, do Facebook, nós temos a satisfação de receber o economista Fernando Lobo, que é CFO das empresas do Grupo BASF na Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Ele atuou pela mesma empresa em diferentes segmentos em diferentes países, entre eles Bélgica, Alemanha, Brasil e atualmente pela Argentina. Ele é economista pela Faculdade de Economia e Administração da USP, tem MBA pela Universidade de Rotterdam, na Alemanha. Ele foi eleito tesoureiro do ano de 2019 pelo IBTC, é bauruense, casado, pai do Felipe e escritor nas horas vagas. Escreve sobre economia e liderança no LinkedIn. Fernando, seja bem-vindo, uma grande satisfação te receber aqui. Satisfação é minha, Ronaldo. Muito obrigado. Obrigado pela bela apresentação. Eu já inicio com um disclaimer, na verdade, que tudo que a gente vai discutir aqui, obviamente, não representa as empresas para qual eu presto serviço, apenas a minha própria opinião. Ah, muito legal. O Fernando está aqui, ele vai fazer uma análise para a gente do mundo dos shows, né? É claro que é o universo da RD Cultural, é o entretenimento, o mercado de shows, os festivais, as exposições, enfim, os grandes eventos, né? E aí ele vai trazer para a gente uma análise aí de como é que vai ficar tudo isso após a pandemia, né? E lógico, um olhar econômico e financeiro, né, Fernando? Isso aí. Não, Então, você sabe, Ronaldo, primeiro eu não, acabei não desejando boa noite a todos os seguidores. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui com o Ronaldo e também prestando esse serviço e esse bate-papo para a RD Cultural. Não, sem dúvida. Como você sabe, é um evento sem precedentes na história, né? Então, qualquer tipo de prognóstico, se você vai buscar a mídia convencional, todo mundo é muito cuidadoso porque você não tem eventos anteriores para extrapolar ou para se basear e comparar com esse. Então, assim, talvez a gente saia com mais perguntas do que a gente entrou, mas a gente vai tentar, assim, elaborar um pouquinho, trazer um pouco de clareza sobre o futuro tão incerto que nos espera, que às vezes nem é tão incerto assim. exato. Não, a gente teve, até você falou dos eventos parecidos, né? Nós tivemos a gripe espanhola no início do século passado, mas era outra realidade completamente diferente, uma coisa muito diferente, né? Não se tinha todas as possibilidades de comunicação que se tem hoje. Então, eu espero aí, o Fernando com certeza ele vai contribuir muito para mim também, né? Para a empresa, para a RD Cultural, que é uma agência de viagens, aí, né? A gente organiza excursões para shows, festivais e viabiliza os pacotes, enfim. E também para quem acompanha, quem está sempre ligado nesse mercado de shows, de festivais, de grandes eventos. Então, vou começar perguntando para o Fernando quais são as previsões em termos econômicos para aquele momento assim que a gente puder dizer, né, ó, nós não temos mais pandemia, pelo menos a de coronavírus, né, e nenhuma outra, mas não tem mais pandemia, a gente já tem a vacina, nós já estamos numa situação segura. Então, como é que você vê esse cenário aí, Fernando? Para os shows e festivais, né, para os grandes eventos. Você começou pela pergunta chave, né? É isso aí. Sim, Ficando. você tem algumas.
Não, essa é a pergunta certa. Eu falei para você deixar para o final. Mas o melhor para o começo, tá certo. Então é o seguinte, Ronaldo, eu acho que a gente analisa todo o mercado em economia por duas óticas, né? Pela oferta e pela demanda. Então, quando a gente está falando do mercado de show business, a gente está falando de oferta, é a capacidade das pessoas de oferecer os shows, dos artistas, do espetáculo, dos estádios, da RD cultural, que leva as pessoas até esse local. E do lado da demanda, o poder de compra das pessoas e a capacidade, como eles elegem gastar a renda deles, né? Então, vamos começar pela segunda parte, que eu acho que é a sua pergunta está mais direcionada. Falando da parte da demanda, a economia, como você sabe, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana. Então, ela tenta analisar e entender o comportamento dos agentes, né? Como as pessoas pensam e como elas trazem o consumo delas com base na expectativa de renda ou na riqueza que elas têm naquele momento. Então, os maiores prêmios Nobel de Economia foram direcionados a teorias justamente de como as pessoas traduzem a expectativa de rendas dela ao longo da vida no momento presente. E o que foi comprovado é que, assim, as pessoas, inconscientemente, elas acabam espaçando os gastos dela de acordo com que ela consiga ter mais ou menos o mesmo nível de vida, umas melhores, outras menos, ao longo da sua vida. Isso foi feito com amostras de população, né, com pessoas que não são matemáticos, que não ficam se planejando com função disso, ou que estão fazendo plano de aposentadoria, em geral. Eu já vou entrar na sua resposta, tá? Não, pode contextualizar, legal. Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas, provavelmente, elas têm os sonhos delas, elas têm o que elas planeiam, alguns sonhos em termos de gasto, que vão construção da própria casa, comprar um carro, participar daquele show, aquele artista favorito, ou determinada frequência de show por ano. E quando você tem um evento igual esse, você mexe com o sentimento e as expectativas das pessoas. Então, é difícil prever como elas vão estipular o prazo de vida e de renda delas para elas fazerem essa divisão e saber o que elas vão gastar mais no começo. Mas eu vou te falar o que eu acho, né? Tem até uma história engraçada com relação a isso de um socialite carioca que morava no Copacabana Palace, vou evitar dizer o nome porque não sei se é história verídica, e quando chegou aos 70, ele é super bom vivan, etc., e chegou aos 76 anos, ele acabou o dinheiro dele para morar no Copacabana Palace e ele teve que sair. E todo mundo da sociedade falou, pô, o cara é um gastão, gastou toda a fortuna das gerações anteriores, não se planejou bem. Ele falou, não, eu me planejei muito bem. É que eu imaginei que com tanto de festa, bebida, que eu tinha, eu ia sobreviver até os 75. Esse foi o meu planejamento. Só que eu estou tendo uma vida mais longínqua, então o dinheiro faltou. Então, assim, eu estou usando esse exemplo para dizer assim, as pessoas, elas vão... Isso talvez traz a experiência da expectativa de vida para um sentimento que a gente não sabe como as pessoas vão traduzir. Talvez elas vão ter uma leitura mais imediatista de vida. Então, dizer assim, a vida é mais frágil do que eu pensava, nunca imaginei que ia ter uma pandemia nessas proporções. Então, o que eu acumulei até hoje e o que eu vou ter também de ganho futuro, eu não quero esperar tanto para gastar, eu quero consumir. Então, eu quero consumir nos meus sonhos. Se você pegar... Desculpa estar prolongando um pouco na resposta. Não, se você pegar as guerras que tiveram, se você pegar o ataque que teve no World Trade Center em 2001, eles foram seguidos por grandes booms de demanda, de compras. Bacana, porque justamente isso. E eu acho que vai ter uma necessidade muito grande das pessoas de pertencer, de estar num lugar com outras pessoas, assim, como você falou, você perguntou após ter já uma vacina, possivelmente, ou estar num ambiente seguro, né? Então, eu vejo que vai depender muito como as pessoas fazem essa leitura que eu te falei. Minha leitura é que isso vai para o lado positivo, que elas vão querer trazer mais para o valor presente o ganho futuro e aquilo que elas acumularam até hoje e realizar as vontades. Então, acho que vai ser um período de grande alegria e de grande consumo de entretenimento, para falar a verdade.
Poxa, que legal, que boa notícia. Na verdade, assim, uma boa análise, tudo muito bacana. E até tem um dado interessante, Fernando, que a gente, enquanto sabe que nós não estamos podendo organizar evento nenhum, né? Tá tudo parado. Então a realidade é essa, né? Mas assim, a gente aqui procura trabalhar e ver, aproveitando esse período também, não ficar lamentando, ó, poxa vida, né? Nós estamos tendo prejuízo aqui e tal. Não, nós estamos aproveitando esse momento também para fazer uma reflexão, para avaliar outras possibilidades, né? Até a gente chegou a pensar aqui, conversando com clientes ou com fornecedores, em possibilidades de você viabilizar tanto a viagem quanto um evento nas condições que a gente está hoje, né, de isolamento social, se seria possível, né? Então, até uma coisa engraçada aí, a gente pensou em vai viajar no ônibus, por exemplo, você fazer uma cabine de acrílico separando um passageiro do outro para evitar contaminação. Mas é claro, tudo isso é uma especulação, né? E, enfim, e assim a gente Tá? ficou observando. E uma das coisas legais que a gente Ronaldo, posso fez, fazer um comentário sobre isso? claro, fica à vontade, pode. Isso é muito interessante que você comentou, porque assim, muita gente acha que isso vai ser o novo normal, né? Essa palavra está muito de moda, Sim. e eu discordo. Eu acho que isso é uma ponte que a gente tem entre o novo normal que vai vir, que vai ser mais imediatista, que vai ser mais. É, vai ter uma série de aspectos que a gente ainda não consegue prever, e existe uma ponte. E essa ponte está existindo por quê? Porque as pessoas não podem deixar esse sentimento morrer. Né? Então, se você olhar a NBA, hoje está iniciando, né? Vai ter o jogo, hoje à noite tem o jogo do New Orleans, os dois times de New Orleans, que é não, de Los Angeles, desculpa, o Clippers e os Lakers. Às 10 da noite está tendo o Utah Jazz e New Orleans Pelicans agora. E os jogos estão sendo transmitidos da Disney, em Orlando, e eles fizeram uma experiência que, por exemplo, você vai ouvir o som do tênis, sabe? Quando ele dá aquele sonzinho de quadra, eles vão aproveitar que não tem público, vão colocar as câmeras para tentar reproduzir o mais próximo possível da realidade. Muita gente, essa é a nova realidade. Essa não é a nova realidade. É para as pessoas não perder aquele gostinho do vivo, né? Sim. Então, acho que é a mesma coisa. O Rolling Stones vai fazer agora um show para 200 pessoas, um show gourmet, né? Do lançamento da nova música e tal. Não tem como sobreviver, mesmo que seja muito caro o ingresso, 200 pessoas não dá para manter o nível de estrutura que você demanda para ter essa experiência. Então, assim, acho que todas as tentativas são muito válidas para manter o espírito vivo e para construir essa ponte, né? As próprias lives são um exemplo disso. Os artistas, eles estão tentando. Muita gente fala, mas Anitta, não sei, pegando artista nacional. Aquele artista que está no auge, não está fazendo live. É que esse não precisa se manter vivo na cabeça das pessoas, está tocando. Né? Quem precisa são os que não estão tão em evidência. Estão E daí você vê aproveitando, algumas usando isso coisas. como oportunidade Né? para se promover. Não, de verdade. Sim. E assim, a gente fez Eu acho uma que essa live pesquisa aqui, é Fernando. parte disso também, de manter a rede cultural na cabeça das pessoas. Legal. E a gente fez uma pesquisa aqui, Fernando, com os clientes nossos, né? Algumas pessoas que responderam aí. Eu sei que a gente teve mais de 100 respostas, né? E o legal disso é que a gente identificou que 79% das pessoas, né? Elas, elas têm certeza, ou elas vão mais que antes em shows, ou elas vão na mesma quantidade. Então, tanto ir em shows quanto viajar, né? Fazer viagens e tal. Então, isso é uma coisa que complementa tudo que você disse aí, que realmente é um cenário que esperamos que se confirme, né? E a É. gente, pelo que tem observado e pelo que as pessoas estão comentando, a gente conversa muito com o cliente, então existe aí uma esperança, né? Um clima de otimismo, né? E tá todo mundo com saudade, né? De estar no show, com 20, 30 mil, 40 mil pessoas, né? Sua banda favorita tocando. E esse contato humano aí, a descontração, tudo é fundamental pra gente, né? Não dá pra dizer que uma live, né? Que vai ser uma nova mania aí, né? Uma nova moda. Pode até ser, mas eu acho que não vai impactar em nada no presencial, de você sentir aquela experiência com muitas pessoas do lado que gostam da mesma coisa, né? Então, aquele momento que o Fred Mercury começou a reger, né?
o público. Então aquilo lá são coisas que acontecem no presencial ali mesmo, né? No TET. E só que Não, aí. quem já viveu sabe, né? Não tem, não é. No streaming, no vivo, na televisão, você usa dois sentidos, né? Ali a visão e a audição, mas ao vivo você usa os cinco, todos os sentidos, mais que cinco. Então ali vibra, cara. Seu corpo vai para para um universo paralelo ali. Você não está preocupado com nada naquele momento. Você esquece É uma de vivência tudo, na verdade. Então, inexplicável, só estando no show mesmo para você descrever, né? E é uma experiência única mesmo, muito bacana. E E jogo de futebol também, né, Ronaldo? Você também faz aí, eu acho que jogo de futebol é nossa, outra coisa, cara. A emoção de gritar um gol no estádio é muito grande. Eu acho que isso vai ter um boom forte assim que for, porque o tema do entretenimento, dos grandes shows, vai demorar um pouquinho ainda pela questão da infraestrutura. Um pouquinho, digo, talvez questão de 1 mês e meio, 2. Mas o futebol, que já vai estar ali rodando, eu acho que isso aí vai ter um boom nos estádios, tão pronto seja possível ir com segurança. sim. Porque a emoção que transmite aquilo ali é muito grande também. Não, e a pessoa tá esperando, né? Tá desesperada para, né, um cinema que seja, às vezes, que dirá um show ou um Cinema. jogo de futebol. E assim, a gente, na área de turismo, né, Fernando, enquanto a gente acompanhava as notícias sobre o crescimento de casos confirmados aí de coronavírus, né, a gente sempre buscou aí algumas alternativas, tudo, né, e essas coisas acabavam se apresentando. Até que eu estava comentando do box de acrílico no ônibus, né, a gente pensava em algumas alternativas, tudo, e nada disso, na verdade, poderia ser implementado, né, não ia ser a mesma coisa. Agora, mudando um pouquinho de assunto, né, Fernando? O dólar, por exemplo, ele tem grande impacto nessa questão do valor do ingresso, principalmente, né? Então, e também, né, lógico, na decisão, de repente, de uma produtora, né, essas produtoras que organizam shows, as grandes turnês, o dólar, logicamente, tem um grande impacto na decisão delas de trazer a turnê para o Brasil, ou para determinados países aí, né? Observando agora, com esse cenário aí pós-pandemia, o que você acha, Fernando? Vai ter essas turnês, a tendência delas virem para cá? O dólar na situação que está atualmente, você acha que pode trazer um impacto significativo, né? Lógico que não tem como saber como é que vai estar o dólar lá, né? Quando acabar a pandemia. Mas assim, isso vai ter um certo impacto, né? Claro. Não, ótima pergunta. Lembra que eu falei assim que quando a gente analisa economia e oferta, a gente vai sempre analisar a oferta e analisar a demanda, né? Então, obviamente, o preço da oferta vai determinar também a demanda, mas a gente elaborou um pouquinho sobre a demanda e sobre as pessoas trazerem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão do que as pessoas consideram bem essenciais e bem de luxo, né? Mas vamos voltar para a sua pergunta, que é a questão da oferta. Que está linkada ao dólar. Bem, primeiro dizem que a taxa de câmbio foi criada para quebrar economista, né? Porque é impossível você adivinhar. Então, assim, todo mundo fala, o dólar vai a 7. Eu sempre falo, não vai a 7. E daí todo mundo, não, vai a 7. Eu falo que o ponto, o patamar de equilíbrio do dólar hoje no Brasil, ele é entre 4,50 e 5. E por que eu digo isso? Porque, assim, existem teorias de longo prazo de quanto que uma moeda vale, que está muito ligada a quanto que ela consegue comprar, comparando aquela mesma cesta de bens em outros países. O que a gente chama de paridade de poder de compra da moeda. E essa é uma análise que vale mais para o longo prazo, tá? Se a gente considerar essa teoria, o dólar vai estar próximo desse patamar que eu falo. 4,50, 4,60, às vezes até abaixo disso, depende do momento que você parte para a análise. Agora, se você considerar a instabilidade e diversos outros fatores que acontecem de curto prazo, você vê o dólar a patamares que quase chegou de R$6. E hoje, como a gente está com uma taxa de juros muito baixa no Brasil, que é um efeito sem precedentes, né, e grande parte da valorização do real que tinha antes, se devia a esse fluxo de dólares que vinham para investir aqui em taxa de juros alta.
E hoje isso não é uma possibilidade. Ainda é alta comparado com os outros países. Só para você ter uma ideia, a taxa de juros hoje nos Estados Unidos foi confirmada pelo Fed, 0,25, entre 0 e 0,25, no Brasil 2,5. Né? Então o Brasil ainda é alta, 10 vezes. Mas a gente está acostumado a taxas de juros de 15%, 20%, dois dígitos. Então, assim, isso não traz aquela fluidez de dólar para o país, com que faz com que o dólar seja um pouco mais desvalorizado. Mas ainda assim a gente deveria ver o dólar próximo dos 5, um pouco mais baixo que isso. O que isso significa para o custo do espetáculo, que é o que no final vale a pena aqui? Significa que isso é mais alto dos patamares que a gente viu antes da pandemia, que a gente viu ali o dólar entre 4 e 5, mas ele não é tão mais alto que deve causar um encarecimento. E por que eu digo isso? Porque do outro lado, o que eu imagino é que você vai ter um barateamento, pelo menos no primeiro ano da volta do espetáculo, do custo dos ingressos. Isso, eu li um pouco sobre isso também, né, antes de falar com você aqui peguei um pouquinho sobre Broadway, o que eles esperam, o mercado americano, e assim, esse preço prime que existia para uma parcela dos ingressos, a gente deve ver um pouco mais diluído. A gente deve ver muito mais pessoas que estão, aquelas que não estavam dispostas a pagar mais cara, mais propensas a ir para o espetáculo, mas as que pagavam mais caro, talvez não estão diferenciando esse serviço extra ou o que esse preço adicional traz. Então, eu imagino que os espetáculos devam ficar no mesmo nível de custo que a gente viu eles estarem antes da pandemia e com leve decréscimo. Seria maior esse decréscimo se não fosse realmente o valor do dólar. E daí, assim, com relação à oferta de espetáculo, isso eu acho que é um outro tema interessante, porque, assim, a oferta você gera tanto pelo artista, que tem que estar lá, como pela infraestrutura. E do lado do artista, você tem que pensar que ele também está fazendo a mesma conta que a gente estava falando do cidadão aqui no Brasil, né? Ele divide todos os ganhos dele, o que ele planeja da vida útil de artista dele, e o que ele consome cada mês. E a gente já sabe que artista e jogador de futebol não é muito bom para essa conta. Eles são mais... costumam ser um pouco mais imediatistas, gastar um pouco mais... Ou eles acham que ele vai durar um pouco mais, né? O cara acha que vai jogar futebol até os 40, mas depois vem as lesões e aqui vem as pandemias, né? O período de sucesso não vai durar tanto. Então, assim, existem muitos artistas que estão necessitados de manter o seu nível de vida anterior, que é alto, necessitados de manter o pagamento das suas bandas, que só as lives não têm sido suficiente, na maioria elas são gratuitas. Então, assim, eu acho que eles vão estar na rua, tão pronto a gente tem uma situação de segurança. Daí a questão, mas vamos vir para a América do Sul? Né? Eu estava discutindo com a minha esposa antes justamente isso, ela acha que não. Eles vão privilegiar a Europa, por quê? Porque saíram um pouco os álbuns, né, no momento, e as turnês normalmente iniciam para divulgar um álbum e começam pelos maiores mercados. Esse é um ponto de vista. O outro ponto de vista é que o Brasil sempre teve uma demanda reprimida por espetáculo. E do meu ponto de vista, a Europa, os Estados Unidos, eles têm mais válvula de escape para esse sentimento de extravasar do que o brasileiro tem, o sul-americano tem. E então, assim, eu, por exemplo, quando vou no show, para mim, eu esqueço que eu tô com carteira, eu sei que tem, às vezes, alguma coisa em festivais, né, mas em shows normalmente é mais tranquilo. Então, ali você esquece de tudo. E o brasileiro valoriza muito esse momento, porque é um momento que talvez ele não tenha num parque, ele não tenha numa outra situação que o americano e o europeu tem. Então, no meu ponto de vista, se o cara precisa fazer dinheiro de imediato, porque ele precisa pagar os músicos, precisa pagar as contas, e recuperar o nível de vida dele, pagar a hipoteca da casa de milhões que ele comprou em Los Angeles, o Brasil é um mercado certeiro, cara. E todo mundo fala, porque o ingresso é tão caro no Brasil, né? Porque você sobe o preço e ainda lota. Daí você abre mais dois, né? Mais 2 dias no Morumbi, mais 2 dias no Allianz. Então, o Brasil, assim, não tem muito erro. Se você é artista consagrado, você vem e você faz dinheiro. Então, eu acho que vai ter, sim, a oferta de shows. E daí a outra parte que eu falei, que é a infraestrutura, que aí é um ponto mais sensível, porque durante essas crises mais longas, as áreas de serviço
as empresas de serviços são as que estão mais propensas a falir, né? Tradicionalmente, empresa de serviços não tem ativos, né? Diferente de uma indústria que tem fábrica. Produção, cultura, né? Insumos. Exato. E daí você tem uma reserva. Você pode vender um terreno, pode vender uma casa, pode vender alguma coisa, banco, etc. Agora, quem trabalha com serviço trabalha muito com capital de giro, cara. Então, assim, você organiza uma excursão com o seu dinheiro, provavelmente, e depois você vai sendo reembolsado conforme as pessoas pagam. Então, Exato. pessoas, empresas como a RD Cultural, como Estágio, né, que é da WTO, que é uma empresa de serviço também, as empresas de ônibus, elas estão correndo um sério risco de ir à falência. Então, assim, talvez o nível de infraestrutura do espetáculo não esteja no mesmo nível que a gente viu pré-pandemia. Aí é que está o maior nível de risco. Então, assim, se a pessoa não tiver o conforto da RD Cultural, vai ter que pegar um avião, vai pagar mais caro, chegando lá, tem um perrengue, tem que pegar um táxi, um Uber para ter o estádio, não está te deixando na porta com um lanchinho, talvez ela repense a necessidade e a vontade dela de gastar e quanto aquilo vai trazer de prazer, entendeu? Então, desculpa ter me prolongado, mas eu acho que do lado do espetáculo é isso aí. Só para frisar bem a questão do ingresso, né? Para vocês terem uma ideia, o valor de ingresso que se pagava aí até o último show que teve aí, que foi o último show que a RD Cultural organizou, que foi do Maroon 5, né? Que aconteceu de fato, né? Foi no comecinho de março aí. O valor de ingresso é entre R$ 150, né? Do mais barato, dependendo do setor, até R$ 2.000, quando tem aqueles ingressos de backstage, né? Que você visita ou tem alguma coisa a mais ali, tira uma foto com o seu ídolo, né? Então, e tem assim, um exemplo disso também nacional, né? Sandy Júnior, que foi um fenômeno, né, de vendas, né? Então, que é recente aí também, é uma grande turnê que eles fizeram, tudo assim, foi uma reunião de pontual, né? Eles dizem que não vão voltar mais como dupla, mas só para vocês terem uma ideia do valor de ingresso, era mais ou menos esse, entre R$ 150 a 2.000. Alguns ingressos vão até mais que isso, né? R$ 3.000 e tal. Só que aí, né, o Fernando teve alguns exemplos aí, cara, tristes, né? Que a gente vê aí, por exemplo, o Cirque du Soleil, né? Que tem sofrido aí, muito com essa questão da pandemia, porque é uma empresa mundial aí, né? A questão do Cirque du Soleil. E eles abriram recuperação judicial, né, no Canadá, por conta da pandemia. Enfim, demitiu um monte de funcionários, né? E estão com várias dívidas, né? Um caso específico, né? Porque o Cirque du Soleil tem vários festivais acontecendo e é serviço, que é o que você falou, né? Eles vivem basicamente disso e tal. E tem muitos profissionais envolvidos, né? É complicado. Mas aí a gente tem, por um outro lado, aí os shows que já estão, inclusive, marcados, né? Alguns shows já iam acontecer, né? Que é o show do Metallica, o show do Kiss, o festival Lollapalooza com Guns N' Roses, tudo isso daí vai acontecer, né? Só estão esperando a pandemia, né, encerrar aí com a descoberta da vacina, né, com uma vacina efetiva, e a partir disso eles vão remarcar os shows, ou então, se for o caso, já vão manter na data se a vacina chegar antes disso, né? E aí a gente vai ter o retorno aí. Então teve vários adiamentos de shows, né? Nesse período. Então essas turnês, que nem o Kiss, ia fazer uma turnê grande aqui no Brasil, né? Então com vários shows. Então as pessoas, inclusive, que tem, né? O pessoal que comprou o pacote, comprou o ingresso, podem ficar tranquilos porque eles vão fazer esses shows. É uma turnê grande que já foi vendida, já foi negociada já, né? Então, guarde seu ingresso, olhe com carinho para ele, vai contando os dias porque vai chegar o momento certo de você desfrutar daquele momento, né? Aquele show tão esperado aí, né? Backstreet Boys também, tem bastante gente aí que tá na expectativa por esse show, que foi cancelado na boca do gol, assim, né? Eu lembro que foi no dia 14
que o governador decretou calamidade pública no estado, né? E o show ia ser acontecer no dia 15. Então, de última hora, a gente desmarcou tudo, né? Segurou, olha, felizmente vai ser transferido. A gente nem imaginava quão longe iríamos com esse negócio da pandemia. Mas estamos indo bem, eu acho. Né? Inclusive, tem uma notícia muito boa, né? Uma boa expectativa é de que a vacina sai em dezembro desse ano. Né? Inclusive, o governador, né? Que disse que a vacina da Oxford, né? Do laboratório de Oxford deve sair até o final do ano, então dezembro. Outra que é a Sinovac lá, né, que é a vacina chinesa, deve sair em janeiro. Enfim, depois que aconteceu esse negócio da pandemia, surgiu uma corrida, né, entre os laboratórios aí, com certeza vai ser para ser aquele laboratório que realmente saiu em primeiro, né, saiu na frente e conseguiu trazer a vacina. É? É o melhor exemplo que a livre concorrência favorece o consumidor. Exatamente. Mas se Deus quiser, né? Até dezembro a gente tem essa vacina aí. Mas com certeza vai mudar muita coisa, né, o Fernando? E uma coisa bacana, cara, que surgiu também no meio dessa pandemia aí, é a questão da solidariedade, né? Tanto de empresas quanto de pessoas. Então, você acha que isso também vai repercutir no mercado de shows? Essa questão da solidariedade? Porque a gente viu isso nas lives, né? As bandas fazendo lives e tal. E para tentar arrecadar fundos, para ajudar, enfim, nas populações aí menos favorecidas, né? Até mobilização assim na nossa comunidade. Tem pessoas que se mobilizaram aí até o ponto de distribuir sopa numa praça, enfim, descobriram até uma nova perspectiva de vida, né? E até a PASF, né? Eu acho que tem um programa sério aí de solidariedade, de responsabilidade social, tudo, sustentabilidade. E Sim. você acha que isso está refletindo também no mercado de Sim, shows? eu acho que sim. Não, primeiro que eu acho que assim, essa é a tendência de preocupar-se com o próximo, empresa solidária, é uma coisa que veio para ficar, né? Então, hoje todas as empresas têm uma preocupação com o entorno. Eu tive acompanhando algumas discussões de fóruns europeus lá de Bruxelas, atuais, 2 dias atrás, e assim, a questão da poluição está muito em pauta entre os governos, né? Então, a gente tende, às vezes, quando a não crer que pode estar sendo levado num nível tão sério no mundo empresarial e está, e a questão da sustentabilidade também. Então, como você falou, a Basta, que eu trabalho, realmente, ela tem muitos programas voltados para isso, tanto sociais como na parte ecológica. Mas, enfim, o que isso significa para o show business? Eu acho que vai ter sim, uma maior preocupação com o seu público, né, por parte dos artistas, e isso deve se traduzir a mais inclusão em termos financeiros. Então, acho que vão criar mais níveis de aquisição para que mais pessoas, mesmo talvez num lugar mais distante ou possa contemplar aquele espetáculo justamente para que possa incluir. E acho que pode pintar muita coisa dentro desse aspecto novo aí, com gratuidade para determinados tipos de público, etc. Quanto isso vai durar, não sei, eu acho que isso veio para ficar, que ainda bem, que é uma coisa muito do bem, mas também quando a gente fala de renda financeira, de artista que está sustentando banda, tem todo um show business envolvido, não é só aquele dinheiro, não vai só para o cara que está cantando ali. Tudo vai até a página B, né? Então a gente, vamos ver até quando isso vai durar, tomara que dure para sempre. Ah, muito bacana. E tem uma questão também que eu queria que você explicasse melhor, Fernando, que é aquela questão do valor presente, né? Como a pessoa, ela deve, né? O pessoal não tem muito esse hábito de poupar ou de guardar um dinheiro.
É um bom momento agora, né? Lógico que não para aquela pessoa, obviamente, às vezes teve redução parcial do salário de renda, ou a pessoa que perdeu o emprego, ou está sem renda no momento, né? Mas também tem as pessoas aí que não tiveram impacto, né? Inclusive, na pesquisa que a gente enviou aqui, eu identifiquei que não, o cenário é melhor do que eu esperava, né? Na minha expectativa. Então, as pessoas devem se programar melhor em função de ir num show ou de ir no festival que está esperando. Aproveitar esse momento para guardar o dinheiro, para se programar melhor, né? Quem não teve essa perda aí, ou até para reorganizar suas contas, né? Acho que isso é um momento bacana de refletir sobre isso, né, Fernando? Ah, sem dúvida. Eu acho que sim, Ronaldo. Como eu te falei, né? São dois fatores que influenciam a propensão da pessoa a gastar. Um é como ela vê o quanto ela vai viver e como ela divide isso ao longo da vida dela. E o segundo fator é como ela divide os bens que ela consome entre bens essenciais e bens supérfluos, né? Então, os bens essenciais são aqueles que a gente depende deles para viver, né? Então, principalmente comida, né? Então, água, luz. Então, o que a gente vê em momentos assim é que os consumos de bens supérfluos acabam sendo diminuídos, né? Então, falar uma tinta de parede, talvez a pessoa não precise, tomara que precise, mas não seja a primeira necessidade dela. E de uma viagem para um show, talvez ela pense, não, isso dá para esperar, a primeira... Então, mas aí entra, assim, passando o período mais agudo, daí eu acho que entra uma reclassificação entre o que é essencial e o que é supérfluo. E muita coisa que é supérfluo, dependendo do público, pode ser essencial para outro. Então, para uma classe média baixa, para uma classe média, talvez ali que vamos dizer assim, o essencial está garantido, o show é praticamente um essencial, não está na categoria do supérfluo. Para uma pessoa com um salário mínimo, seguramente é supérfluo, né? Tem outras grandes prioridades. Então, assim, vai depender muito como as pessoas continuam classificando isso e como as pessoas dividem também a propensão delas a economizar e gastar. E daí tem outros aspectos que eu acho que questão de saúde, que as pessoas vão pensar, puxa, em outras crises, valorizar mais seguro, então algumas que consideravam o seguro de saúde como bem supérfluo, agora como essencial, então agora fica com menos renda disponível, então é difícil saber como essa equação vai fechar. Só mais uma coisa, assim, que vai além da pergunta, né? Então, em termos da pergunta, eu diria que é isso, como as pessoas vão se comportar. A gente vai viver um momento sem precedentes em termos daquilo que é injeção de liquidez no mundo, né? Então, a gente teve a crise de 2008, que foi uma crise do mercado financeiro que veio para a economia real. Então, não foi uma crise que afetou o mundo inteiro. Ela principalmente afetou o mundo ocidental. Essa crise não, ela é diferente e ela chega a todos no mesmo momento. Então, os bancos centrais, os governos, eles já sabem o que eles têm que fazer para combater uma crise dessa e não deixar a economia se afundar tanto, né? Mais do que os 10% que a maioria dos países já vai cair esse ano, de 10% de crescimento negativo de decréscimo do PIB. Então, a gente está vendo realmente os governos injetarem liquidez. Alguns imprimindo dinheiro, como a Argentina, outros aprovando budget especial para deslocar orçamento para a parte de distribuição de renda. Então, isso deve fazer cair o nível de desigualdade social, isso deve manter a economia minimamente funcionando durante o período mais crítico da pandemia, para que elas tenham condições de uma retomada. Minha esperança é em ver, a gente fala muito isso na economia, né? Que quando você cai assim, você sobe assim. Então, a economia, tomara que seja uma crise em V, e talvez a liquidez que está acontecendo no mundo inteiro, ela ajude a gente a ter anos prósperos à frente da gente e sincronizados, né? O Brasil estava passando por uma coisa assim, quando a gente não saiu da pandemia, final de 2019, o Brasil estava iniciando, se você comparar trimestre a trimestre,
um crescimento considerável, ali cerca de 2% ao ano, e você via a Europa e os Estados Unidos vindo de crescimentos bons, mas cada vez caindo, assim, e para níveis preocupantes. O que aconteceu com essa crise foi que zerou todo mundo. Então, assim, o Brasil ia ter aquele risco. Ele ia estar acelerando na hora que estava todo mundo desacelerando. Agora não, agora sincronizou, agora todo mundo pode arrancar junto. Então, a gente pode viver anos muito prósperos para frente. Então, vamos torcer para que isso de fato aconteça. E sem contar que essa questão da solidariedade que a gente acabou de comentar aí também, que vai trazer um novo pensamento, né, coletivo, assim. Talvez isso mexa um pouco com a consciência das pessoas em alguns aspectos, né? E também até na questão natural, por exemplo, diz que aumentou a vegetação nativa, né, no estado. Tem coisas assim que estão acontecendo muito interessantes aí, né? Quer dizer assim que a pandemia, lógico, está trazendo um impacto muito triste para as famílias que estão perdendo as pessoas, inclusive, né? Mas também tem... Nossa solidariedade a todos aí. Sim, exatamente, né? Peço, se alguém tiver com problema, enfrentando essa dificuldade aí, nossa solidariedade também aqui da RD Cultural, tá? Mas assim, por um aspecto, né, enquanto país, enquanto economia, enquanto nessa questão de natureza, por exemplo, né, de condições melhores para se viver daqui a um tempo, eu acho também, eu tenho essa visão positiva, né, dessa questão, principalmente dessa questão da solidariedade e tudo mais. Inclusive, Fernandinha, até para fazer um gancho aí no que você estava falando do crescimento e tal, só para explicar, a gente começou em 2007 com excursões, com viagens, com shows na RD Cultural. E teve um período assim, até o 2010, que assim, enfim, não tinha tantos shows, né, principalmente de bandas internacionais vindo para o Brasil. E depois parece que deu um boom e foi subindo a cada ano. Então tem até os números aí de shows foram aumentando ano após ano, então vinha numa crescente, né? O Brasil começou a entrar na rota de turnês internacionais, né, também. Então, a gente espera que, zerando tudo, né, que fique tudo igual, por igual mesmo, e realmente as turnês possam vir para cá também com shows, com festivais, não só as turnês, mas tem os grandes eventos, né, Bienal do Livro, tem os espetáculos da Broadway que estão sempre vindo para cá também, eventos como a Comic Con, né, que é o público geek. Muito legal. Então, tudo isso aí tem uma expectativa muito boa de que em breve a gente retome, né? Fernando, nós estamos chegando no nosso... Como? Não, eu ia até falar do justamente... Te falei, economia você olha... se a gente for para a parte mais clássica, tanto as teorias da oferta, que estuda mais o crescimento de longo prazo, então é como que a remuneração dos fatores de produção, e como economia por parte que se olha a parte da demanda, que são os keynesianos, os mais imediatistas, que a demanda gera o crescimento. Olhando o lado da oferta, né, e conhecendo tudo que aconteceu em termos de espetáculo, que você acabou de rememorar, o Brasil construiu uma estrada muito sólida, né? Então, como eu te falei, você ter uma oferta criada, você acaba criando a demanda. Então, deixa eu pegar um exemplo que sai do show business, né? Vamos falar, sei lá, BR-163, que eu lia lá, eu trabalhei muito com soja, com mercado agrícola. Então, você vai ali, antes a BR-163 começou no sul do Mato Grosso, foi subindo até que chegou um momento de terra, cruzou o Paraná, chegou lá no Porto de Santarém. Então, na hora que você cria uma oferta, uma infraestrutura, e você fala, hoje está asfaltada, talvez aquela demanda que antes não existia, ela vai passar a existir, porque aqueles centavos que você vai economizar de 2 dias a menos de caminhão, vai criar uma demanda adicional. Claro que em cidades pequenas, em mercados muito limitados, isso não é verdade, mas de maneira global, em países continentais como o Brasil, isso pode ser avaliado. Isso vale para o show business também. Então, você ter muitos estádios preparados para receber espetáculo, você ter empresas tão sólidas, festivais tão sólidos, Rock in Rio, né, que
Eu não acredito. Já construiu uma solidez que não vai falir na primeira crise. Se ele tivesse começado há 4 anos atrás, provavelmente ia ficar no caminho. Então, são marcas muito sólidas, muito fortes, e que vão conseguir sobreviver esse período. E o fato deles existirem, eles vão continuar trazendo essa demanda por espetáculo, porque ele já tem o seu público. Então, eu não vejo um caminho de volta nessa construção que aconteceu. Daí para frente. Que ótimo. Muito bom ouvir isso, né? E, Fernando, a gente vai estar encerrando aqui, né, nosso programa. Eu gostaria que você colocasse alguma consideração, acrescentasse alguma coisa aí a esse rico bate-papo que nós tivemos aqui, porque realmente contribuiu muito. Eu aprendi muita coisa, muito bom, tá? Foi uma honra ter você participando com a gente aqui na estreia do programa Mundo em Discussão, né? Então, por favor, pode deixar seus comentários aí, finais. Conte comigo, o dia que esse programa for famoso, você vai lembrar lá do primeiro convidado. Sem dúvida, vai ficar registrado na galeria, né? Na galeria dos entrevistados aí é o primeiro. Muito bom. Não, obrigado. Na verdade, sim, queria encerrar com uma mensagem de otimismo. Eu sei que o momento que a gente está passando é um momento que nos remete mais a sentimentos negativos, né? Porque é triste perder pessoas numa doença assim, que é algo que acontece talvez uma vez ao século, para cada século. Mas disso a gente já ouviu bastante, vocês não estão aqui para me ouvir falar disso. Vamos tentar olhar para frente com otimismo. O mundo do espetáculo é um mundo maravilhoso, porque nos faz, mexe com a nossa imaginação, nos faz nos transportar para outra realidade, um universo paralelo, e eu acho que sua missão aí com o RD Cultural vai ficar ainda mais forte depois dessa pandemia, que é trazer alegria e entretenimento para as pessoas que passaram por um momento muito difícil. Então, muito sucesso, vida longa, e realmente continue nessa missão aí, que você, na verdade, realiza sonhos, né? Isso não é um negócio, é uma máquina de realizar sonhos, e que assim continue. Poxa, obrigado pelas palavras, sem dúvida, espero que se concretize isso, é a nossa expectativa também, a gente sabe essa responsabilidade de realizar sonhos, é para isso que a RD Cultural trabalha mesmo, né, a agência de viagens, e a gente fica muito feliz em poder fazer isso, em poder também, depois de tudo isso acabar, a gente poder dar uma esperança e saber que vai estar lá, um show que você sempre sonhou vai estar à disposição lá. É isso aí mesmo. Então, perfeito. Uma boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanharam, obrigado. Não deixe de curtir a página, de compartilhar nosso post, inclusive para quem não assistiu, para quem curte mais o Instagram ou YouTube, a gente vai disponibilizar esse vídeo lá também depois, né, para quem, se você quiser indicar para alguém, vai estar disponível no Facebook, Instagram e no YouTube, né? E aí eu espero que vocês visitem nosso site, que é o www.rdcultural.com.br. Tem nossa página aqui no Facebook. Curta nossa página, compartilhe nossos posts, nos dê uma força nesse momento também, tá? Que é divulgando, né, esse conteúdo aqui. E a gente vai logo divulgar nas nossas redes aí, né, uma próxima entrevista. E assim que a gente tiver, você vai poder acompanhar. Fernando, eu quero dizer assim que o canal está aberto aqui para você. Quando você tiver disposição ou quiser trazer algum tema bacana e informações ricas, né, muito conhecimento que você trouxe para a gente, está sempre, nós estamos de portas abertas aqui para você, tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço. Boa noite. Até a próxima.